Olá, nós começamos mais um Papo Supre, um programa, como você sabe, da nossa querida União Planetária. E você é muito bem-vindo para participar de mais um bate-papo muito bacana, muito informativo e com uma intenção, um objetivo bem claro: mudar a nossa consciência, a sua e também a minha. E hoje nós vamos discutir, ou melhor, debater com um convidado super especial, Viridiano Custódio. Ele que é secretário de Política e Promoção de Igualdade Racial aqui do GDF, o Governo do Distrito Federal. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Vocês têm sempre nos dado bastante espaço nessa área, muito importante. Quais são, de fato, as políticas que o GDF está extraindo do governo federal e tomando como próprias? Porque depende muito da realidade cultural e local de cada estado no Brasil, não é? Aplicar políticas de promoção. Claro. Você sabe que essa temática, assim, desde o processo histórico do nosso país, em relação, à questão do período, que o Brasil teve de escravidão, quase 400 anos, assim, o movimento sempre se mobilizou, sempre lutou, mas só a partir de 2002 que essa temática assim, conseguiu uma abrangência maior, um espaço maior, principalmente devido a um pleito do movimento de políticas afirmativas, onde o presidente Lula criou a CEPIR Nacional, que é a Secretaria ligada à Presidência da República, que vem desenvolvendo algumas políticas, como políticas de cota na universidade, a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial. E aqui no Distrito Federal, nós tivemos assim, também a eleição do nosso governador Agnello Queiroz, que atendeu o pleito da nossa comunidade, do movimento negro, e criou a nossa secretaria. De lá para cá, muitas coisas avançaram. Fizemos um planejamento, são 14 eixos temáticos que nós desenvolvemos. E, assim, algum deles, por exemplo, tem a questão do mapeamento, que nós estamos iniciando o processo para fazer. O mapeamento é você mapear todas as comunidades de religião de matriz africana do Distrito Federal. Então, esse processo está sendo elaborado. Temos um programa também muito importante, que são os polos negros, porque nós temos uma pesquisa da Codeplan, onde coloca as regiões da nossa cidade, onde existe maior número de população negra. Nós escolhemos 10 desses polos, onde nós vamos ter oficinas, trabalhos na área de artesanato, apresentação da cultura, capacitação das pessoas, e apresentações culturais, onde nós também já estamos, o projeto já está pronto. Já em andamento. Está em andamento, assim, estamos esperando ainda só uma questão de recurso, mas isso vai ser colocado. A intenção também. Aí é atuar nas comunidades. Nas comunidades, com palestras, projetos, oficinas, tem um outro projeto que nós estamos desenvolvendo, que a gente chama de CEPI nas escolas também, que é levar, principalmente a questão da Lei 10.639, um fator importante, que foi assinado pelo presidente Lula em 2003, onde obriga as escolas, tanto de ensino fundamental como ensino médio, escolas públicas ou privadas, a ensinar a história da África nas escolas. Porque você sabe que antes, esse processo é um processo eurocêntrico, que a gente só vê a história da Europa, e não tem essa questão da história da África. Então, esse programa a gente estamos assinando uma portaria com a Secretaria de Educação, onde nós vamos estar indo nas escolas, fazendo esse debate, apresentando e Seria também... uma forma, interrompendo um pouco o seu raciocínio, Viridiano, já me desculpando, mas pelo fato, mas o seguinte: a criança hoje é formatada, o senhor citou bem a escola, como ponto de referência, e chave para a mudança de consciência, Claro. Das futuras gerações e dessas que Claro. estão, no momento, sendo responsáveis pelas mudanças sociais, Exatamente. Mas, assim, os livros trazem a África como história de escravidão. O negro, o papel do negro, o papel escravo. Exatamente. A proposta, talvez, não sei qual é a proposta da secretaria, mas inserir o debate de negro também tem uma história. É isso? Porque, na verdade... Não é só a escravidão. Porque, na verdade, assim... Como é que é? O que está Porque, sendo na verdade, abordado? o negro, ele não é... Assim, ele foi escravizado, Porque tem uma visão assim, sempre aquela visão de que o negro parece que ele é uma coisa que ele quis ser, E, na verdade, assim, ele foi escravizado. Ou se a identidade cultural dele fosse ser escravo. Fosse ser escravo. Mas há uma riqueza cultural desconhecida, não é? Sim, por exemplo, tem muitas coisas que
que foi agregado no mundo ocidental, né, que foi elaborado na África. Porque às vezes a gente pensa o seguinte, que a história da humanidade iniciou-se na Europa. E nós sabemos que mesmo antes de existir a Europa, quer dizer, todos os estudos comprovam que a origem do homem é africana, né? A origem do homem foi na África, né? Aí houve um processo evolutivo e tal. E já existia essas pessoas, quer dizer, eles eram organizados, tinham seus estados, tinha a sua cultura, tinha o seu governo. O que o europeu fez foi escravizar, né? Chega lá com as suas armas, com suas... trazer isso como constituição legal. Então a gente está contrapondo agora, é isso? Criando leis que contrapõem essa visão. Exatamente. Então essa a ideia é de contar a história verdadeira, né? Onde a gente vai pegar a versão do povo africano. Então, assim, no Brasil também tem essa visão, né? Que os livros didáticos, eles não colocam a verdadeira história. Então, a ideia do presidente Lula, do ex-presidente Lula, foi colocar esse debate na escola para que a história, né, do povo africano, a história do afro-brasileiro, como a sua cultura, a sua arte, né, a sua capacidade cognitiva, né, todas essas questões, fosse colocado para que os próprios alunos, né, entendessem isso, né, e aí tivesse essa visão, né, que não é essa visão do racismo, do preconceito racial contra a população negra. E você coloca uma questão importante, porque sempre as pessoas falam, não, mas os jovens de hoje, né, são os futuros, é o futuro de amanhã e tal. Mas o que nós estamos fazendo para que esses futuros jovens, né, tenham uma visão diferente? Então nós temos que investir na educação. Então, esse programa de CEPI nas escolas tem esse objetivo de estar preparando, né, os jovens de hoje. E uma questão também importante, que é a capacitação dos professores, né? Todos esses professores que são formados, eles não passaram, né, por essa revisão historiográfica, né, que a gente está propondo. Então tem que ter um trabalho também muito grande de capacitação dos professores. E aí essa capacitação dos professores, por exemplo, no Distrito Federal, nós temos quase 29 mil professores. É um trabalho muito lento, né, de capacitar mas nós estamos fazendo gestão junto ao UNB, junto às universidades, para que no currículo, né, de formação desses professores já tenha esse conteúdo, né, de história da África e história dos afros brasileiros, para que os próximos professores que vão entrar na rede, né, eles já tenham essa capacitação. Né? Então, mudança isso da grade curricular mesmo. Exatamente, mudança da grade curricular, exatamente. Ensino formal, quer dizer, é uma luta, né, mas nós estamos trabalhando para isso. Grande, né? Se a gente conseguir, que eu acho que nós vamos conseguir, é uma vitória muito grande. Então, assim, tem esse projeto. Tem um projeto muito importante que nós estamos tocando, que é os encontros interreligiosos, que você sabe, a gente fala dessa visão eurocêntrica e tal, e aí tem também a questão da religião, né, porque a religião de matriz africana, o candomblé, a umbanda, são religiões discriminadas, né, que as pessoas discriminam, há uma intolerância muito grande. Então nós estamos fazendo esses encontros nas cidades, onde a gente reúne religiões protestantes, católica, budista, né? Várias matrizes, né, de religiões, para a gente estar discutindo essa unidade, né, e essa convivência pacífica, né, porque eu acho que nós temos que ter. Eu acho que todas as pessoas têm direito de ter a sua religião, né, assim, cada um tem o direito de ter a sua religião. Inclusive aquelas pessoas que não têm religião também têm o direito. Então nós não podemos criar uma guerra santa, né? Quando passa para o debate da religião, a gente tem aí uma relação intrínseca com a África, que é a mãe natureza, né? Exatamente. E aí eu gostaria de saber de ti, se pegar a história do Brasil, curta relativamente em relação à África, da questão da negritude, a gente vem migrando muito ainda do conceito da cultura, vem se alastrando, mas a questão delicada da religião. O negro no Brasil se deixou catequizar ou ele trouxe muito da experiência dele e foi se adaptando, com base na imposição das religiões? Porque os escravos eram obrigados a ser catequizados, né? Claro. Não, assim, claro que quando há um contato de uma cultura com a outra, sempre há uma... predominância de poder. E pela violência, né? Principalmente quando tem predominância de poder. Então, é claro que o forte, né, acaba muitas vezes predominando. E há também há uma absorção das duas partes, né? Tanto o africano
absorveu a religião, quanto os europeus, ou os brasileiros também, os portugueses... Migraram para a cultura africana. Também migraram para a cultura africana. Tem eu li até nesse curso que eu fiz, tem um texto que eu não me lembro da autora, que ela coloca o seguinte, que uma das questões que a Inquisição no Brasil ela não foi muito forte, porque muitas pessoas, inclusive de religião católica, muita pessoa da aristocracia, né, elas frequentavam os terreiros, né? Então, muitas vezes, eles protegiam, né, os seus pais de santo, né, a sua mãe de santa, as suas bezedeiras eram protegidas. Então, não houve uma grande perseguição, né, da Inquisição aqui no Brasil devido a isso. E isso é real, assim, até hoje. Né, às vezes as pessoas não assumem, né, mas muita gente de outras religiões frequentam, né, as religiões de matriz africana, como também as pessoas de matriz africana frequentam, né, principalmente as religiões cristãs. Então há essa troca, essa convergência. Mesmo, né, que não seja assim, apresentada. Mesmo que não seja apresentada, mas feito à noite. Isso, é isso mesmo que se falava, que as mulheres, né, da aristocracia, à noite, elas sempre iam, né, escondido, porque se todos ficarem sabendo, você perseguido ou discriminado. Exatamente. Né? Muito bem, a gente continua com essa questão super importante no debate contra a discriminação racial no próximo bloco. Um minutinho só, a gente já volta com o Papo Suprem. Nós estamos de volta com a nossa conversa de hoje no Papo Suprem, o nosso programa da União Planetária. O nosso convidado de hoje, nada menos que o secretário de Políticas e Promoção de Igualdade Racial aqui do GDF, o Governo do Distrito Federal. Nosso convidado falava no bloco anterior sobre a religiosidade africana. Como aceitar essa ideia do diferente num país que é miscigenado? Verdade. Que dificuldade é essa? São muitas dificuldades, né? Primeiro porque essa questão histórica, né, que a gente estava debatendo hoje, quer dizer, houve uma forte, né, domínio e predominância, né, das religiões cristãs. Então, e pelo fato de ter existido a escravidão, então, assim, a igreja naquele período, né, tratou os negros, inclusive para justificar a escravidão, como se os negros não tivessem alma, né? Então, a população negra, na visão cristã que favoreceu o processo de escravidão, né, colocou claramente que o negro não tinha alma. Só que essa população negra, ela não deixou de praticar a sua religião. Ela praticava nas suas festas, no seu culto, muitas vezes escondidas, né? Então, esse processo, mesmo tendo essa perseguição, ela continuou, né, e prevaleceu, né? E existe isso muito hoje, como eu estava dizendo. E hoje não é só a população negra que frequenta, né, os terreiros, as religiões de candomblé, de umbanda, né? A população branca também negra também aderiu a esse processo. Então, hoje, já faz parte, né, da cultura brasileira, sem menor dúvida. Viridiano, mas se eu fizer uma questão provocativa, o senhor não vai ficar chateado comigo. Mas assim, eu vejo que nos debates, e isso depende de região para região, né? O Sul, por ser uns estados ali de predominância, de colonização mais branca, a gente até nem vê muito esses debates, mas quando a gente vem para o Centro-Oeste, vai mais para a região Norte, Nordeste, eu acho que torna-se mais fácil dialogar sobre questões delicadas do debate do negro, questões de movimento, que se pautam os movimentos sociais que defendem a raiz africana. Eu queria saber de você esses debates mais fundos. São os debates mais profundos? São os debates da cota? De espaço? De mais negros no Congresso? Mais negro no poder? O que o negro quer, se fosse levar para o campo do debate de ideias? Bom, nós queremos, né? Quando eu digo negro, e eu me digo junto, que o Brasil não tem como separar, nós queremos, né? a oportunidade, né, de ser iguais, né? Porque nós temos que fazer essa análise que a gente vem fazendo aqui hoje. Quer dizer, houve 388 anos de escravidão, acabou a escravidão no Brasil, não teve nenhuma política de Estado para incluir o negro no trabalho, né, na moradia, para incluir o negro na sociedade como um todo, por exemplo, na educação. Então, nós tivemos... acabou-se a escravidão, mas não tomou nenhuma iniciativa para incluir. Ao contrário, o que fizeram? Trouxeram os europeus para ocupar, né, o espaço da população negra. A população negra
ficou jogado na rua, teve que ocupar, né, os piores locais que até hoje a gente vê aí. Então, necessariamente, tem que ser um debate por vias legais. Claro, tem que ser. Que não se respeita claro, direitos. porque o Estado, assim, a gente fala assim, não, Que mas é um debate polêmico, claro, de é polêmico, cotas. mas é só você fazer essa análise. Por exemplo, ó, os judeus foram indenizados, né? Os fazendeiros foram indenizados. Hoje nós estamos discutindo indenizar os presos políticos, que foi uma questão espontânea, que cada um da sua consciência entrou na luta armada e tal, e estão sendo indenizados. Quer dizer, a população negra, que teve 388 de escravidão, não teve nenhuma política, não vai ter uma política afirmativa para inserir. Então, quando a gente fala a questão de cota no serviço público, é dentro dessa perspectiva. Né? Quando a gente fala cota na universidade, né? A gente fala, para você ter uma ideia, a universidade pública do Brasil tinha apenas 2% de negros. Quer dizer, num imenso, né, contingente de quase 50%, 51% da população negra. Então, você tinha 2%. Aí você cria uma política de cota para poder reservar 20 vagas. E aí 20%, você vai ver a população negra no 20%. Brasil é muito dizer, maior. Aí as pessoas falam assim, não, mas 20%, poxa, mas as pessoas têm capacidade e tal. Tudo bem, tem capacidade, mas as oportunidades, né, elas não são iguais. E quando você fala de cota, quer dizer, você fala 20%, você está deixando 80% para os não negros. Né? E a nota de corte na universidade ela é a mesma. Por exemplo, se é 150 pontos, os negros eles têm que atingir essa nota de corte. Então, não é nenhuma dádiva, não é uma esmola, é um compromisso que o Estado brasileiro tem com essa população que sofreu durante 380 anos e continua, né, à margem da sociedade. Se você pegar os índices, assim, a questão da educação, os negros ainda está, né, em índice bem baixo. Se a gente pegar a questão do mercado de trabalho, a população negra ainda ocupa, né, os cargos onde os salários são mais baixos. Né? Você falou de Congresso. Nós não temos, acho que a gente não tem hoje nem 3% de deputados negros. Né? No Senado são pouquíssimos, né? No serviço público. Então, o Estado ele tem que tomar uma providência para poder reparar, né, esse dano que ele causou com a população, né, negra do Brasil. Então, isso de fato democrático. Isso não é esmola, isso é políticas, né, de compromisso, de reparação de dignidade da pessoa, de dignação das pessoas, que tem que ser feito. Então é isso. Então essa é a discussão que a gente tem que travar na sociedade. Se fosse traduzir assim numa pergunta que tem dois viés muito mais delicados, que eu acho que discutir a questão do negro é uma questão delicada, porque não era para ser, né? Não era para ser. Mas, infelizmente, se torna. Porque a pessoa tem medo de dizer, eu sofri racismo. A pessoa negra mesmo, é como a questão da mulher, né? Quando é vítima de alguma violência. Ela tem vergonha, ela tem medo, porque o ato de se apresentar como condição de vítima já é uma futura ou possível segunda violência. Se cria essa impressão, ao menos, né? Então, por exemplo, dá para se dizer que o negro quer espaço para ter sua voz. Para ele conhecer que ele mesmo tem uma voz, que ele mesmo contribui, que ele mesmo pode fazer melhor, ou pelo menos apontar os erros, os acertos que se devem valorizar na sociedade. É isso. E aí, trazendo desse enfoque de o negro querer voz, querer vez, a gente vai para o campo do racismo, é onde confronta, né? A minha voz, quer dizer, o Brasil não é conhecido como um estado racista. A gente está provando com as secretarias, com a criação, com a política do governo federal, a partir aí do governo Lula e de outros governos, enfim, a gente está se defrontando com isso. É um país racista ou não é? Ou não dá para generalizar? Não, acho que o Estado, assim, o governo, quando ele cria a CPI nacional, cria as políticas de cotas, né, e outras políticas afirmativas, o governo ele está assumindo que existe o racismo, que existe, isso aí, menor dúvida. Agora, quando você fala dessa questão da pessoa se assumir, é uma questão muito profunda, né, do contexto histórico, ideologicamente, porque foi colocado na mente das pessoas, né, através de todos os mecanismos da sociedade, seja na educação, na cultura, né, que o não negro, né, ele é superior, né, ele é inteligente, e o negro, né, ocupa uma função de subalterna, né. Isso está incluído na ideologia, está incutido na ideologia, né, das pessoas. Então nós temos que quebrar esse paradigma, né, nós temos que trabalhar com que o próprio negro assuma a sua negritude, né? E aí a sociedade tem que colaborar. Então, quando você pega um programa
vamos pegar um programa de televisão, onde você sempre reforça, né, a figura do negro numa postura subalterna. E a figura do não negro, né, as novelas e outros temas. Então, quer dizer, você não vê um apresentador de programa infantil negro, né? Qual a visão, qual a referência que uma criança negra ela tem? Quer dizer, ela vai ter sempre uma referência branca. Então, isso propagandas tem que, de televisão, propaganda de televisão, comercial, quer dizer, todas essas questões, quer dizer, isso é um trabalho... A própria boneca, né? Claro, sai mais no mercado boneca branca do que boneca negra. Então, num país, né, que 50% se diz, né, se declara negro. Então, essas questões são muito profundas e que tem que ser trabalhada, porque a ideologia dominante, né, ela já coloca tudo, ela sempre prevalece. Então, quando você cria uma secretaria, quando você me traz aqui para poder fazer essa discussão, né, então isso demonstra. Então, quer dizer, é importante que as pessoas saibam, né, que possa existir um negro que é secretário, né? Isso é importante, né? Então, mas esse é um processo que nós temos que trabalhar muito. Por exemplo, ainda existe o racismo institucional, né, que próprias pessoas do governo não entendem, né, acham que isso não é uma questão que não deve ser... Não é prioritário, né, que o prioritário exatamente, que o prioritário é divulgar a questão ano. da obra, né, a questão de obras. Então, essa discussão ela é importante da gente fazer. Então, acho que nós estamos enfrentando e importante dizer que essa discussão ela ganhou profundidade, né, desses 10 anos para cá. Então, essa é a discussão. E, entrando num outro projeto que nós implantamos, que é o Disque Racismo, né? Nós já tivemos mais de 3.000 ligações para o Disque Racismo. E, assim, então, aproveitar a audiência, né, do seu programa, viu, Paulo, para dizer que as pessoas que se sentirem discriminadas, que sofrer qualquer crime de racismo, ligue para o 156, opção 7, né, que lá a Secretaria está fazendo os cadastramentos, levantando registros. É uma questão legal, né? E vai ser encaminhado para o Ministério Público todas as denúncias que forem feitas. Tomarem as providências. Eu gostei muito das suas colocações, a gente já vai caminhando para o final do nosso Papo Suprem, e gostei muito principalmente porque depois dessa viagem histórico-cultural que a gente foi debatendo, você como secretário, o senhor como secretário, nos traz sempre o positivo, aquilo de vamos mudar, ou vamos tentar, ou vamos debater, ou vamos por ali. Então, assim, em termos de comunicação, já que você abordou, e para encerrar também, já deixando como sua mensagem no nosso programa, alguma referência de blog, algum espaço que os negros, ou mesmo os brancos, principalmente, possam se integrar e debater também? Qual é a dica? Nós temos a página, né, da nossa secretaria, que é alimentada quase diariamente, né, com informações, né, é só entrar lá no Google e escrever um número. Então, assim, nós estamos trabalhando. Caminhando, eu queria aproveitar, né, agradecer, né, agradecer a televisão por ter nos convidado e dizer que nós estamos à disposição. E parabenizar vocês, que essa acho que já é a terceira vez que eu estou dando entrevista, né, para o Canal Supra. Muito obrigado. Muito obrigado. Somos a alternativa desse debate. Conte sempre com a gente. Muito obrigado. Comunicação criativa. Nós estamos aí, então, terminando mais uma conversa no nosso bate-papo, Papo Suprem, programa aí da nossa União Planetária. Se você quiser conhecer mais, ou você que já conhece, já acompanha, já participa, pode também entrar no nosso site www.uniãoplanetaria.org.br. Conheça mais sobre esse projeto e seja você também uma pessoa, um homem, uma mulher Suprem.